Olá pessoal, falaremos de elementos de direito contratual e especialmente aqui abordando a teoria geral dos contratos. Primeiro a gente tenta introduzir então alguns conceitos fundamentais sobre os contratos e em seguida analisar a função e a importância dos contratos nos direitos de negócios, tá? Então primeiro a gente, para ter uma definição aqui do que é contrato, né? Contrato é um acordo de vontades para criar, modificar ou extinguir direitos e deveres, né, tendo aí por consequência e por finalidade a circulação de riquezas. Os princípios contratuais fundamentais, quais que são? A gente pode falar em autonomia privada, né, que justamente é uma flexibilidade que se reconhece às partes e um reconhecimento, né, de que elas têm melhores condições para regrar os assuntos da sua própria vida, né, do seu interesse. Claro que esse princípio ele não é levado ao extremo, né? Não se pode deixar que uma parte faça uma fraude contra a outra. A força obrigatória dos contratos, né, que é o chamado Pacta Sunt Servanda, está previsto no 421 do Código Civil. Foi bem reforçado nessa Lei 13.874 de 2019, que diz o seguinte, né? Então, aqui é a autonomia privada, né? 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A gente vê que ela não é 100%, não é irrestrita, né? E já sobre a força obrigatória do contrato, a gente tem o 421A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido que, e aqui vem, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão e resolução, né? De novo, puxando aqui um pouco para a autonomia privada. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. Aqui, então, a gente vai para a força obrigatória do contrato. E a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então, de novo, assim, a gente puxa, né? A gente vê o diálogo entre esses dois princípios, né? E como é importante que os contratos sejam preservados e sejam cumpridos. Então, no 421A, a gente tem a presunção de simetria e paridade, e no 421, parágrafo único lá do Código Civil, a gente tem o princípio da intervenção mínima, né, e da excepcionalidade da revisão. Fechando aqui esses dois princípios. Já o equilíbrio contratual está verificado no brocar do rebus sic stantibus, né, ou seja, é aquela tentativa de preservar o equilíbrio contratual caso não ocorram modificações significativas. Se ocorrerem modificações significativas e imprevisíveis, esse reequilíbrio contratual vai ter que ser restabelecido. E primeiro, a gente pode ver uma materialização desse princípio na exceção de contrato não cumprido, né, a exceptio non adimplenti contractus, que é aquilo que permite que uma das partes não exija o cumprimento da obrigação da outra parte se ela também não está cumprindo a sua própria parte. A resolução por onerosidade excessiva, também a gente vê no 478 e 480 do Código Civil, justamente 478 e 480, né, vai dizer que quando ocorrerem essa onerosidade excessiva, é possível pleitear a resolução, né, a extinção do contrato. Então, nos contratos de execução continuada ou diferida, né, não é qualquer contrato de prazo determinado, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, né? Os efeitos da sentença que decretar retroagirão a data da citação. E aqui no 480, se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterada de modo de executá-la a fim de evitar a onerosidade excessiva. Aqui a gente vê, né, esse jogo, então, de que quando inclusive com a teoria da imprevisão, que diz que quando há um fato imprevisível, uma das partes, ele tem que ser levado em consideração para o restabelecimento do equilíbrio, né? E justamente no próprio 478 a gente vê também, né, essa previsão. Inclusive tem em contratos muito complexos, tem o que se chama de contractual disruption, que é quando uma das partes começa a inovar muito nos combinados do contrato, né, e ampliar o seu objeto de maneira indevida, ou pedir trocas e modulações que não estavam inicialmente previstas, ou a própria estrutura da negociação faz com que uma das partes acabe sendo penalizada por modificações excessivas que ocorram no decorrer do contrato. Então tudo isso aqui faz parte desse princípio, né, de tentar procurar manter o equilíbrio contratual ao longo do tempo. Já a função social é uma espécie de mitigação aqui da força obrigatória do contrato, né, visando aí uma tutela da parte mais vulnerável, a uma vedação da onerosidade excessiva e a tendência à conservação contratual. A gente viu lá em cima, quando a gente tratou do 421, que um dos limites da liberdade contratual
é justamente essa função social do contrato. Então, isso se manifesta tanto pela vedação da onerosidade excessiva, que a gente viu antes, né, como também por esse ato entre onerosidade excessiva e conservação contratual, né, o choque entre esses princípios que analisamos acima. E a violação, né, da função social do contrato equivale a um abuso de direito e, portanto, sujeita, né, à nulidade daquela cláusula ou, se for mais marcante, do próprio contrato em si. Por último, aqui nos princípios, a gente tem o princípio da boa-fé objetiva. Ele exerce 3 funções, uma de interpretação, uma de controle e uma de integração. A de interpretação está aqui no 113, né? Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, né, e os usos do lugar de sua celebração. E até por uma inovação da Lei 13.874, de 2019, a gente vê que a interpretação também tem mais uma série de predicados aqui, que devem ser analisados na hora de se interpretar um contrato social. Tá? Mais uma vez, também, a gente pode indicar aqui o parágrafo 2º como também um elemento lá da autonomia patrimonial. Né? Elas podem livremente pactuar regras de interpretação, preenchimento de lacunas e integração dos negócios. A próxima função é a função de controle. Né? Então, controlando aí os limites também do contrato, que é do 587. Né? Também comete ato ilícito o titular de direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico-social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Né? Aqui a cláusula é o artigo do abuso de direito. E, por fim, a integração, que também a gente volta lá no 422, que diz que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Então, essas são as 3 funções primordiais, né, da boa-fé em termos contratuais: interpretação, controle, né, de excessos e integração contratual. Além disso, a gente tem algumas construções aí que vêm desde o direito romano, né, desde brocardos latinos aí que hoje foram concretizados de diversas formas na nossa legislação, e às vezes até puramente principiológico, né? Mas a gente pode ver um primeiro aí que é a suprécio, que está no 330. Não está bem previsto assim no 330 do Código Civil, mas é só uma das possíveis manifestações, né, que é justamente a perda de um direito pelo não exercício desse direito no tempo adequado. Então a gente vê lá um exemplo que é o 330, que diz que o pagamento reiteradamente feito em outro local, né, então ele tinha sido avançado num local, mas é feito em outro local, faz presumir a renúncia do credor ao que foi previsto no contrato, né. Então, aqui é uma suprécio desse direito, né? O credor tinha o direito de receber num lugar, mas como foi sendo feito sempre no outro lugar, e presume-se que o credor aceitou e está tudo bem. A Surrexo também tem esse mesmo dispositivo como exemplo, porque ela também é quase um complemento aqui, né? A Surrexo nada mais é do que o surgimento de um direito por práticas, usos e costumes. Então, aquela questão da reiteração, né? Ainda que esteja não conforme a uma cláusula contratual, pode ser admitido, né, justamente pelo costume aí adquirido entre as partes. Por isso que muitas vezes nos contratos tem uma cláusula lá no final dizendo que se uma das partes tolerar que a outra parte descumpra o contrato, aquela tolerância não servirá como assentimento de que vai ser aceito assim para o futuro, né? Então é uma forma de tentar evitar a suprécio e a surrexio. O tu quoque é basicamente uma obrigação de não fazer com o outro o que faria contra si mesmo, né? O que eu não faria comigo mesmo. Então, eu não posso ser beneficiado por uma situação que eu mesmo dei ensejo. Então, porque eu não poderia, por exemplo, criar uma fraude, sustentar que o contrato é falso porque eu mesmo criei a fraude, né? Outra manifestação aqui é a exceptio doli non adimplenti contractus, que é aquela que a gente viu um pouco acima, mas só para ver uma caracterização dela no Código Civil. É o seguinte: nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento dado ao outro. Então, é justamente por isso que tem essa conexão aqui com a parte de cima, né, do equilíbrio contratual. E por fim, o venire contra factum proprium é muito parecido com o tu quoque, né? Acho que até mais amplo. No tu quoque é uma espécie de manifestação do venire contra factum proprium, que é a vedação do comportamento contraditório, né? Eu não posso adotar um comportamento no sentido A e depois postular aí uma reparação por um comportamento no sentido menos A, né? Ou alguma vantagem, algum benefício por ter adotado um comportamento no sentido menos A. Então, sobre princípios contratuais fundamentais, a gente poderia falar isso.